Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito abençoado. E no programa de hoje nós vamos falar do mercado do boi gordo e de uma ascensão no preço da arroba. Vamos falar também da situação do setor da cana-de-açúcar nos principais estados produtores do Brasil. Você vai ver que o setor produtivo de máquinas agrícolas ele aposta em crescimento das vendas. Vamos falar do governo brasileiro que mexeu no lucro das empresas multinacionais que atuam aqui no Brasil. E vamos comentar do preço do milho que deverá ser produzido lá no Mato Grosso. E eu vou conversar com Enilson Nogueira, ele é economista e analista de mercado da Celeris Consultoria. E nós vamos falar sobre o milho, quais os gatilhos que podem mudar o mercado de milho na safra 24-25. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre o mercado do boi gordo e de uma ascensão no preço da arroba. O mercado do boi ele registrou na semana passada uma forte valorização nos preços da arroba em meio à dificuldade enfrentada pelos frigoríficos em avançar as escalas de abate com a escassez de oferta registrada no mercado. Segundo o analista das safras e mercado, Fernando Iglesias, os negócios chegaram a ser fechados por até R$300 no mercado paulista, uma vez que a demanda permanece muito aquecida, em especial direcionada para a exportação. No acumulado do mês de setembro, a arroba bovina registrou valorização de 13,45%, puxada pelo consumo firme, tanto no mercado interno quanto no mercado externo, em plena entre-safra. A cotação do boi gordo registrou uma alta de 2,5% em Barretos e Araçatuba, que são duas principais praças pecuárias de São Paulo. Na última quinta-feira, dia 2 de outubro, a arroba a prazo ela foi negociada em média a R$ 277 nas duas regiões, valor R$ 7 acima do registrado no dia anterior, segundo o levantamento da Scott Consultoria. E segundo o CPEA, a valorização do boi gordo em setembro foi suficiente para compensar as perdas acumuladas ao longo do ano. Segundo o indicador calculado pelo Centro de Estudos, a alta no último mês foi de 14,4%, fechando em R$ 274,35 no dia 30/9. Para o CPEA, a forte estiagem agravada por queimadas reduziu significativamente as ofertas de animais e em setembro, ao mesmo tempo em que a demanda esteve aquecida. O Brasil caminha para um novo recorde de embarques de carne bovina neste ano. As escalas de abate na semana passada giraram em torno de 7 dias úteis em todo o país, mas em estados como São Paulo, as escalas de abate não passam de 5 dias úteis. A disponibilidade de carne com osso para o setor atacadista foi menor em comparação com as últimas semanas, e isso está atrelado à diminuição dos abates e, consequentemente, na queda da produção de carne. Após 7 semanas de aumentos consecutivos, os reajustes de carne, de preços da carne no atacado estão começando a aparecer no varejo. Mesmo em uma primeira quinzena do mês, período sazonalmente caracterizado por um aumento no consumo, a população pode começar a sentir os impactos de uma menor oferta e de um preço mais salgado, o que pode levar a uma retração nas compras. E agora vamos comentar da situação do setor de cana nos principais estados produtores no Brasil. Estimativas da Organização das Associações dos Produtores de Cana do Brasil, a Orplana, mostra que os prejuízos ao setor
causados pelos incêndios florestais que afetaram diversos estados brasileiros podem superar 2 bilhões e 500 milhões de reais. Ao todo, foram cerca de 390 mil hectares afetados, distribuídos entre São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E os dados da entidade, da Orplana, foram apresentados durante o webinar Incêndios Florestais, Prevenção, Combate e Impactos no Agronegócio, que foi organizado pela Associação Brasileira do Agronegócio, que foi a ABAG. Infelizmente, incêndio é algo imprevisto, sem controle e uma ação indesejada em qualquer atividade agrícola e que, combinados com as condições climáticas muito secas, tem causado uma drástica redução na produtividade de cana-de-açúcar. Os produtores de cana ainda estão se organizando para entender os próximos passos, visto que os custos para o replantio e manejo são muito altos. Pelo menos foi o que disse o diretor da Orplana, o José Guilherme Nogueira. Segundo ele, devido às perdas, a cana só conseguirá rebrotar quando as chuvas chegarem de forma uniforme e volumosa. E dentro desse contexto, estima-se uma quebra de safra de cana-de-açúcar em torno de 15% em comparação com a safra passada, o que vai impactar diretamente na oferta mundial de açúcar, o que, por sua vez, afetará os preços do etanol. Entre janeiro e setembro deste ano, foram registrados quase 8 mil focos de incêndios florestais somente em São Paulo, maior número da série histórica. Essa quantidade representa uma alta de 433% em relação a 2023, quando houve 1.488 focos. Foram 430 mil hectares afetados nesse período, contra 34 mil hectares no ano passado. E agora vamos comentar do setor produtivo de máquinas agrícolas, que está apostando em crescimento das vendas. Os fabricantes de máquinas agrícolas esperam um crescimento na casa de 8,2% no faturamento agora, no próximo ano. A perspectiva ela foi compilada em pesquisa realizada com representantes das empresas pela Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos, a ABMAQ. E esse anúncio ele foi feito durante o 24º Seminário de Planejamento Estratégico Empresarial, que foi promovido pela Câmara Setorial de Máquinas e Implementos Agrícolas. Conforme o presidente da Câmara, o Pedro Estevão Bastos, não será um ano maravilhoso, mas não será uma catástrofe. Vamos começar a retomar em um nível normal. Se nós olharmos o faturamento mensal da Câmara, o último buraco foi em abril. Segundo o presidente da Câmara, o setor vem de fortes quedas desde 2022, quando faturou 94 bilhões de reais em 2023, e foram agora 74 bilhões. Em 2024, a retração é projetada em 25% para 56 bilhões de reais. A própria entidade lembra que as empresas estão em época de planejamento na mesma pesquisa realizada no ano passado, e a perspectiva dos representantes era de queda de 7%. Caiu mais por causa da seca. Vemos que o faro do pessoal não é tão ruim como se observa. E agora você vai ver que o governo brasileiro, ele mexeu no lucro das empresas multinacionais que atuam aqui no Brasil. O governo publicou uma medida provisória em edição extra no Diário Oficial, agora, na semana passada, que instituiu uma tributação mínima de 15% sobre o lucro de multinacionais que atuam no Brasil. Iniciativa que pode reforçar os cofres públicos em meio à busca da equipe econômica pela estabilização fiscal. A medida vai entrar em vigor em janeiro de 2025, mas esse impacto sobre a arrecadação
se dará apenas a partir do ano seguinte, 2026, com ganhos estimados em 3,4 bilhões de reais em 2026, 7,3 bi em 2027 e 7,7 bilhões em 2028, estabilizando posteriormente em cerca de 8 bilhões de reais por ano em cálculos apontados como conservadores pela equipe econômica. De acordo com o Ministério da Fazenda, quase 1.000 empresas multinacionais que atuam no Brasil pagam menos de 15% sobre os seus lucros, podendo estar sujeitas à tributação mínima. A medida estabelece um mecanismo de cobrança adicional de contribuição social sobre o lucro líquido para que a taxação mínima efetiva seja alcançada caso o valor devido em um ano fiscal fique abaixo desse percentual. O governo afirmou, na medida provisória, que a iniciativa adapta a legislação brasileira às regras mundiais contra a erosão da base tributária, regras globais elaboradas pela Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico, que é a OCDE, e também o G20. Pelo texto, a Receita Federal irá regulamentar a cobrança, incluindo conversões de moedas. As regras deverão ser periodicamente atualizadas para que estejam em consonância com os documentos de referência aprovados pela OCDE. E depois do intervalo, nós vamos falar do preço do milho que deverá ser produzido no Mato Grosso. E eu vou conversar com Enilson Nogueira, economista e analista de mercado da Céleres Consultoria, e nós vamos conversar sobre o milho. Quais os gatilhos que podem mudar o mercado de milho na safra 24-25? Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora nós vamos falar do preço do milho que deverá ser produzido lá no Mato Grosso. Segundo dados do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, que é o IMEA, o ponto de equilíbrio dos indicadores de custo de produção para a próxima temporada de milho lá no Mato Grosso, vamos dizer assim que revela um cenário até desafiador para os produtores. Esses custos de produção para o custeio, o COI, que é o custo operacional efetivo, o COT, que é o custo operacional total, e o CT, que é o custo total, eles foram estimados em R$ 28,96 por saca para o custo de produção. O custeio, R$ 41,17 por saca para o COI, R$ 45,99 para o COT, e R$ 54,38 para o CT. O CT é o custo total. E esses valores, eles indicam que o preço do milho lá no Mato Grosso, de maneira geral, cobre apenas as despesas relacionadas ao custeio da temporada. Os cálculos de ponto de equilíbrio, por exemplo, utilizam dados do custo de produção do projeto ACAPA Mato Grosso, que foi divulgado agora no mês passado deste ano, em setembro, e a produtividade média das últimas 3 safras. E com isso, o ciclo futuro do milho lá no Mato Grosso continua sendo um desafio, exigindo que os produtores mantenham uma gestão rigorosa dos custos, aproveitem as oportunidades de valorização do cereal e otimizem as relações de troca com insumos. Além disso, a produtividade permanece como um fator fundamental e indefinido que pode impactar a rentabilidade, desempenhando um papel fundamental na definição das margens dos produtores. E agora eu vou conversar com Enilson Nogueira. O Enilson, ele é economista, é analista de mercado da Céleres Consultoria, uma importante consultoria aqui no nosso país, e nós vamos conversar sobre milho. Quais os gatilhos que podem mudar o mercado agora na próxima safra 24-25? Enilson Nogueira, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui para falar de um tema interessante e até desafiador esse ano, né? Tudo bem, Enilson?
Bom dia, Antônio. Bom dia a todos que nos assistem. Enilson, a gente está vendo aí, nós estamos com algumas incógnitas, indefinições, preço está complicado, o produtor está com a pulga atrás da orelha, condição climática, alta produção americana, enfim, está tudo, é uma briga de foice assim num dia bem escuro, né? Exato, Antônio. A gente brinca aqui na consultoria que é quase uma tempestade perfeita para esse ciclo de baixa de preços, né? A gente tem visto, no caso do milho, mas também em outras commodities, como a soja, um cenário de preços, cotações pressionadas lá fora e aqui dentro, e todo esse desafio para construir margem que o produtor já teve nesse ciclo 23-24 e deverá ter também para o ciclo que se inicia agora, o 24-25. E o produtor, assim, de maneira geral, quando você passa a régua, assim, de maneira geral, muita gente não leva em consideração o COI, o COT, o custo total. Quer dizer, não, eu gastei tanto com semente, com adubo, vendi por tanto. Quer dizer, ele esquece que tem um monte de fatores ainda que influenciam no preço final, né? E no lucro dele, né? Exato. A conta é muito insípida, né? Para a média, como você bem colocou. E aí o principal ponto dessa discussão é que justamente em anos que as margens são menores, é que o produtor precisa de mais eficiência. E mais eficiência, claro, é produzir mais, mas é também ter uma boa gestão do seu negócio, saber quais são os seus custos de produção para entender qual o melhor momento de comercializar. Então, todo esse processo de cuidar muito bem do dever de casa é importante para o produtor se manter no segmento, na produção agrícola, em anos difíceis de margem. É ali que a gente vai ver, de fato, quais são os fatores que geram mais eficiência, aquilo que o produtor não pode deixar de lado em anos difíceis. Na Celeris, o que vocês estão projetando assim para essa próxima safra agora? É uma safra desafiadora? De fato, acho que do ponto de vista de construção de margens, e esse é o fio que puxa todo o resto, quando a gente olha para a expectativa do ciclo 24-25, os preços continuarão em baixa, né? A gente pode ter algum movimento de melhora, porque o mercado interno está bastante agressivo nas compras de milho, isso acaba dando um certo alento. Os últimos 30, 45 dias foram de uma certa elevação de preços atuais e futuros de milho. Mas ainda assim, quando a gente coloca em perspectiva, em especial do que foi ali de 2020, 21, 22, e que o setor teve margens relevantes, de fato a gente está entrando num ciclo, primeiro, de preços, cotações pressionadas, e também de alguma incerteza no mercado. E como é que essas incertezas se colocam? O primeiro ponto, o produtor está começando o planejamento dessa safra de milho inverno, ou safrinha, que é comumente chamado no cerrado, sobre a indefinição se ele vai aumentar a área ou não. E a gente imagina que daqui até o final do ano o produtor possa ter uma resposta mais clara sobre isso. E o segundo fator de indefinição é sobre o pacote tecnológico. A gente tem visto que, principalmente em anos de margens mais desafiadoras, o produtor pode decidir por uma tecnologia um pouco mais barata, ajustar a área aqui e acolá. Então, esse elemento de pacote tecnológico, que lá na frente é o que vai definir produtividade, acaba sendo um elemento também de incerteza no mercado. A gente não sabe exatamente qual vai ser o pacote ou qual vai ser o potencial produtivo do produtor nesse ciclo 24-25. E eu fico muito preocupado com essa situação que nós estamos vivendo hoje, essa situação geopolítica. Nós temos Rússia e Ucrânia, nós temos alguns países produtores de milho que também tiveram alguns probleminhas, nós estamos tendo agora essa confusão entre Irã e Israel, nós temos lá o Estreito de Hormuz, por onde passa lá 30%, 40% do petróleo em nível mundial, e nós sabemos que o Brasil é movido a óleo diesel. Então, é desafiador mesmo, né? É um negócio
Eu não sei nem como explicar isso, porque é tanto medo que dá, cara, é você passar em cima de uma ponte de madeira, sabendo que tem uns pedaços de pau lá embaixo que estão meio soltos. De fato, é a incerteza de se produzir a céu aberto, né? E É, no meio desse tiroteio, você tem o preço volátil, as definições de custo de produção, sim, também voláteis. Vamos lembrar, os países produtores de petróleos também são países importantes produtores de nitrogenados, ureia, sim, nitrato de amônio, que são os insumos que os produtores ou estão usando ou vão usar daqui 2, 3 meses para essa safra de inverno, a safrinha. Então, de um lado, você tem volatilidade dos custos de produção e do outro, volatilidade dos preços desse milho que vai ser produzido e colhido no ano que vem. Acho que a melhor forma de pensar em volatilidade é ter um bom planejamento. concordo. De fato, o mais difícil dessa questão é conseguir separar o que é ruído de fundamento. E, no melhor dos mundos, conseguir utilizar o ruído a seu favor. E vou dar um exemplo, Antônio. Se eu pego os elementos ali de Irã e Israel, Irã é um importante comprador de milho brasileiro. Sim, Então, vai ser difícil a gente entender como é que vão ser essas relações comerciais daqui para frente, mas é algo que acaba jogando o preço para baixo. Por outro lado, se a gente vê elementos como Rússia e Ucrânia, que também são, do outro lado, produtores relevantes de grãos, um problema lá é um ruído positivo para a precificação aqui no Brasil, no sim. sentido de ser uma menor oferta lá e mais competitividade pelo milho brasileiro. As discussões de eleição norte-americana, sem saber quem ganha, como é que vai ser a relação Estados Unidos e China, também pode impactar nesse mercado. Lembrando que até no ano passado, a China é uma tradicional compradora de soja no Brasil, Uhum. mas o ano passado foi a principal compradora de milho também. Então, a China cada vez mais movimentando e sendo uma peça relevante no mercado de grãos como um todo. Então, todos esses fatores, de novo, têm que ser colocados na ponta do lápis para fazer um bom planejamento. E, de preferência, tentar utilizar esse ruído, esses gatilhos que você colocou no meio da conversa, como uma forma de potencializar o resultado num ano que é mais desafiador. Eu já tenho assim um bocado de tempo na estrada do agro, e igual a mim deve ter muita gente também, e eu nunca vi uma situação tão assim complicada quanto essa nesses 2 últimos anos que nós estamos vivendo. Porque realmente a gente sabe que o custo de produção para você plantar 1 hectare de soja, de milho, de cana, é um preço muito alto. E outra, é o que eu sempre falo aqui no programa, a gente é uma empresa a céu aberto, que não tem para onde você fugir. A gente depende, como diz vulgarmente, lá do São Pedro. Quer dizer, ou é excesso de água, ou falta de água, enfim. É uma situação muito delicada, né? Muito delicada, além da gestão que você tem que fazer na sua propriedade, né? Então, é realmente eu acho que é um ano muito desafiador, né? Muito desafiador. De fato, de fato. E aí, como discussões e sugestões de como navegar nesse mercado, acho que o principal ponto aqui, e aí aqui a gente acompanha não só da sua experiência, da experiência que a gente tem no mercado, acompanhando outros produtores, que de fato, produtores mais eficientes, mais produtivos, são aqueles que conseguem navegar melhor nesses ciclos de baixa. Sim. O preço do milho, da soja, não vai ser baixo para sempre. Em algum momento vai ter algum tipo de acomodação, algum ajuste aqui e acolá, mas de fato, passar por esse momento é algo desafiador. E passar por esse momento exige eficiência. Sim. E eficiência, a gente viu um pouco dos números aí do COI, né? Se eu aumento em 5, 10 sacas a produtividade esperada nesse hectare, é uma forma de você diluir custos diretos e custos fixos. Então, pensar em produtividade como uma alavanca de margem, e mais importante, uma forma de você continuar no seu negócio a curto, médio e longo prazo, é fundamental para o seu negócio, para o seu planejamento estratégico. Se eu pego aí um hectare, pegando referências Mato Grosso, a gente escuta muitos hectares de 110, 120, mas até com algumas participações, alguns estudos que nós fizemos aqui, junto com o GETAP, que é um programa,
um concurso de produtividade para o milho, a gente vê produtores tirando em média 150, 160 sacas. Aí já ajuda, isso é né? Forma de, exato, diminuir custo e botar dinheiro no bolso. É Aqui verdade. nas Cedres a gente costuma falar que produtor ter 120, 130 sacas por hectare não é mais uma questão de colocar na placa e botar na parede. Ter isso é uma forma de botar dinheiro no bolso. Justamente por esse ciclo mais baixo, por essa necessidade de ser eficiente. Eu acho que você resumiu muito bem. Nós temos que ser eficientes, porque os problemas vão acontecer todo santo dia. Isso você pode ter certeza absoluta. Bom, eu conversei com o Enilson Nogueira, economista e analista de mercado da Celeris Consultoria, uma importante consultoria aqui no nosso país. Se você quiser bater um papo com ele, conhecer um pouco mais, acesse o site, www.celeris.com.br. Enilson Nogueira, muito obrigado pela sua participação, foi muito boa a nossa conversa, espero tê-lo mais vezes aqui no nosso programa e até a próxima. Eu que agradeço, Antônio, ficamos à disposição tanto no site quanto nas nossas redes sociais para conversar mais de mercado. Tá bom, muito obrigado, um abraço. Um abraço. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino o nosso programa com a seguinte frase: para adquirir conhecimento é preciso estudar. Para adquirir sabedoria, é preciso observar. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.